Seja bem-vindo ao Direito Interativo, o seu podcast jurídico feito de forma independente. Olá, ouvinte do Direito Interativo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Aqui quem fala é Nayara e no episódio de hoje iremos tratar de um tema relacionado ao direito administrativo. Pegamos o gancho aí de que acabamos de sair das eleições, né? 2021 teremos novos gestores nos municípios, um segundo turno acirrado em vários locais do Brasil e espero que tenhamos feito boas escolhas, né? Porque 2020 não foi um ano fácil, todo mundo sabe disso. Foi um ano, inclusive, em que os gestores de cada município e estados precisaram ter pulso, né, para enfrentar uma situação tão complicada como o Covid, como a pandemia. E é mais ou menos sobre isso que iremos tratar no episódio de hoje, né? Gestão pública em tempos de pandemia. Vamos contar com a participação especial do professor Ricardo Schneider Rodrigues e esperamos tratar desse tema de forma ampla e que vocês possam ter mais conhecimento e expandir cada vez mais os aprendizados de vocês. Estamos nós inseridos no Estado de Direito, de modo que as instituições, né, esse universo criado, né, pela República Federativa do Brasil, eles têm o seu valor e nós estamos à mercê também das instituições, de todas essas espécies de direito administrativo. Então a gente tem esse contato com essa gestão pública, nós ficamos de certa forma à mercê, né, dessas instituições todos os dias, porque nós estamos inseridos nesse formato, né, de governo, nesse tipo de Estado, de modo que os princípios da administração pública, tudo aquilo que é importante para a gente ter um papel cidadão no dia a dia, faz parte da nossa rotina. Começamos a enfrentar, né, em 2020 esse problema gravíssimo que é a pandemia a nível global, né, que veio aos poucos, mas que mudou totalmente a nossa rotina, totalmente a rotina da administração pública. Novas medidas tiveram que ser tomadas, medidas inclusive emergenciais, para poder conter os impactos, né, dessa novidade, desse vírus. E, na verdade, trata-se de um desafio muito grande para todos nós, cidadãos, todas as pessoas que precisavam vender seus produtos, prestar seus serviços, pessoas que tiveram que ter mudanças muito radicais, muito mais quem está à frente da administração pública, nossos gestores, os prefeitos, os vereadores, as pessoas que são encarregadas, né, de criar leis e de gerir mesmo a sociedade, de certa forma. É nessa hora que você mostra para que você veio, porque se a sua cidade, se o município, se Maceió, por exemplo, está enfrentando uma situação de calamidade pública, de riscos à saúde pública, então aquele gestor ele tem que pensar, né, junto com a sua equipe, claro, é necessário ter vários especialistas falando em melhores soluções para aquele problema, de modo a impactar menos a sociedade, de modo a ver todas as nuances daquele problema, para tomar decisões corretas, porque a decisão não pode ser baseada só em um especialista, só em um lado da moeda. Então, assim, tem que ter esse dinamismo ao pensar e solucionar certos problemas. Então, assim, o gestor público, nosso administrador, ele precisa ter tudo isso em mente e ele não pode fazer isso sem uma equipe disciplinar, que esteja apta a enfrentar essas situações. E acredito que quando você se candidata a qualquer cargo, quando você presta um concurso, você tem que estar preparado para esses desafios, né? Não é só a estabilidade, não são apenas situações fáceis que você vai enfrentar. E acredito que essa situação que estamos enfrentando, ninguém esperava que fosse tomar essas proporções, mas é preciso estar preparado para isso também, porque aconteceu e as medidas devem ser tomadas de forma a minimizar, como já falei, os impactos e que a sociedade permaneça de forma cautelosa, mas andando, né? Várias medidas foram tomadas a título de município, a título de estado, foram decretos, foram resoluções para poder barrar os impactos, de modo até que tiveram alguns conflitos, né, de competência, se era o governador, se era o prefeito que deveria estar legislando para aquele determinado local, naquela determinada situação. E assim,
é muito importante a gente ver, porque é o direito administrativo em prática. A gente viu decisões que tiveram que colocar na balança a questão da economia e a questão da saúde pública. Então, quem toma essas decisões, como foi que ele se baseou, quais foram os estudos, né? O lockdown, o fechamento de praças de comércio, como se chegou a essa decisão, teve toda aquela equipe estudando aquela situação, vendo as consequências daquilo. Então, assim, são decisões que devem ser feitas, né, na esfera da discricionalidade da administração pública, mas que de forma completamente fundamentada, pensando nos impactos reais daquela situação. Muitas medidas positivas foram tomadas durante essa pandemia. Um exemplo delas é algumas economias feitas pelo Ministério da Economia, propriamente dito. Muitos serviços foram virtualizados, digitalizados. Isso gera muita economia de bilhões para os cofres públicos. E você pode fazer um requerimento para o Ministério do Trabalho, por exemplo, um registro profissional, tudo virtual agora. Entra lá no site do Ministério da Economia, você consegue protocolar os documentos. Ou seja, isso é uma economia muito grande, tanto para os cidadãos, né, que não precisam se deslocar, não precisam, né, se arriscar durante a pandemia, nem ter gastos, né, com impressão, com documentos. E você consegue ter a sua solicitação apreciada pelo poder público. Tem lá as fases de triagem, de análise documental. Então, assim, são exemplos de como o gestor público pode contribuir positivamente, né? Até não só na questão de saúde, mas na questão mesmo de burocrática, de diminuir burocracia em prol de um melhor aproveitamento, né, das pessoas nesses tempos difíceis. Então, vamos sempre ver os lados positivos, mas também ter olhos críticos para aquilo que teve abstenção, né, durante esse tempo pelo poder público. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ricardo Schneider e eu estou aqui hoje no podcast Direito Interativo para tratar de alguns temas interessantes do direito administrativo e que tiveram uma grande repercussão durante este ano atípico de 2020. Antes, eu não posso deixar de agradecer ao convite formulado pela Nayara e pela Lígia, que me propicia essa oportunidade de conversar um pouquinho de uma temática que é meu foco de pesquisa, tanto na graduação, na pós-graduação e também no trabalho lá no Ministério Público de Contas. Pois bem, pessoal, durante o ano de 2020, como nós todos sabemos, essa pandemia da Covid assolou o país e trouxe um impacto significativo no âmbito jurídico. Uma questão que foi debatida durante esse ano e discutida por juristas e também por pessoas que não são da área jurídica é justamente a questão da responsabilização dos gestores públicos durante a pandemia. É o tema, né, da nossa manifestação aqui no podcast hoje. Por que esse tema ele suscitou tanto interesse? Quando a OMS ela declarou esse estado de saúde pública de importância internacional, isso no início do ano, e nós começamos a perceber que a pandemia começava a se alastrar, houve um episódio de alguns brasileiros que estavam, digamos, presos lá em Wuhan, que teria sido o local onde a epidemia teria iniciado. Pois bem, durante as discussões para trazer esses brasileiros ao país, né, para que eles pudessem retornar, foi debatido uma série de temas, foram debatidos vários temas de direito administrativo e que a gente estuda quando abordamos a temática do poder de polícia, como a questão do isolamento, da quarentena, até da vacina, que agora vem sendo discutida, da requisição administrativa, ou seja, várias questões foram debatidas naquele instante, porque como seriam trazidos, né, esses brasileiros que estavam em Wuhan e eles poderiam estar contaminados, a gente não tinha na legislação um amparo, digamos assim, para lidar com essa situação específica. E nesse contexto, né, nesse debate que houve naquele instante, foi editada a Lei 13.979, que é uma lei de 6 de fevereiro, foi publicada dia 7 e os brasileiros já chegaram dia 8. Né? E o
que essa lei trouxe de interessante? A Lei 13.979, como eu disse, ela disciplina uma série de medidas que o Estado pode impor ao cidadão, né, sacrificando alguns direitos individuais, em nome da coletividade. E essas medidas que foram previstas, que foram estipuladas, elas contemplam o isolamento, contemplam a quarentena, elas estabelecem a possibilidade da realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, enfim, uma série de questões. Posteriormente, essa lei ela foi alterada por várias medidas provisórias, porque com o desenrolar da pandemia, várias necessidades foram surgindo. Nós vimos que sumiram das farmácias álcool em gel, máscaras, a questão dos respiradores. Então o Estado passou a ter que adquirir vários insumos que há poucos meses não eram tão procurados. E aí essa lei também foi alterada para flexibilizar a forma de contratação pelo Estado. Tivemos, por exemplo, a medida provisória 926, que estabeleceu uma nova situação que permite ao Estado fazer a contratação direta sem licitação, uma nova hipótese de contratação emergencial. Flexibilizou-se também o pregão, alguns prazos foram reduzidos, enfim, uma série de mudanças no ordenamento jurídico surgiram para que o Estado tivesse instrumentos para lidar tanto com o cidadão, né, para impor algumas medidas restritivas baseadas nesse exercício do poder de polícia, como também para que o Estado pudesse desenvolver a sua atividade, adquirindo bens, produtos, comprando com uma flexibilidade maior e às vezes até mesmo requisitando bens e produtos de particulares mediante indenização. E nessa temática, nesse cenário, né, com tantas normas novas e com a administração pública tendo que atuar de maneira rápida e enfrentando toda essa questão, surgiram dúvidas, né, jurídicas, né, vários questionamentos. Uma questão que foi muito colocada era a questão do pagamento antecipado, né, se era possível você pagar antecipadamente antes de receber produtos. E aí veio também uma medida provisória para resolver esse problema e passou a ser admitido. Tivemos um problema até no estado de Alagoas em relação a isso, porque o Estado participou de um consórcio com outros estados para adquirir respiradores, houve o pagamento e o bem não foi entregue. E isso, inclusive, está ensejando uma demanda judicial. Então, esse cenário todo, né, digamos, de mudanças drásticas, né, na sociedade, na economia, no âmbito jurídico, ele fez surgir um temor por parte dos gestores públicos de que pudessem ser responsabilizados por medidas que eles adotassem durante a pandemia, na aquisição de bens, né, na aquisição de produtos, tomando decisões administrativas, enfim, isso gerou um certo receio. E diante desse receio, na pandemia ou durante a pandemia, foi editada uma outra medida provisória, que ficou bastante conhecida, que é a medida provisória 966, editada no dia 13 de maio de 2020. E o que essa MP ela trazia, né, no seu objeto? Ela trazia normas que versavam sobre a responsabilização dos agentes públicos por ação ou omissão em atos praticados durante ou no enfrentamento da pandemia. Por que eu disse que ela previa, né? Porque eu me referia a ela no passado? Porque o prazo de vigência dela já foi encerrado, né? O prazo de vigência dela encerrou-se no dia 10 de setembro, mas nesse período ela teve uma vigência. E ela acabou não sendo convertida em lei e teve seu prazo encerrado justamente porque quando essa medida provisória foi editada, a gente estava vivenciando no Brasil, de maneira muito mais acesa do que hoje, um grande embate entre os governantes, que nesse momento deveriam unir esforços, mas começaram a, digamos assim, bater cabeça. A gente via que o governo federal não conseguia manter um diálogo com todos os governadores nos estados e também alguns prefeitos também não tinham diálogo com alguns governadores e com o governo federal. Ou seja, não havia uma sincronia, não havia uma cooperação entre as esferas de governo, as esferas governamentais, no sentido de adotar uma postura uniforme de embate e de combate à pandemia. Diante desse cenário, né, em que a gente não tinha essa uniformização, gerou então uma grande preocupação quando essa medida provisória foi baixada, porque ela fez parecer para muita gente que o objetivo dela era blindar os gestores públicos durante a pandemia para que eles pudessem praticar atos ilegais ou, né, atos equivocados
e não terem receio algum de serem responsabilizados. Durante esse momento de disputa política, quando essa medida provisória foi editada, esse foi, digamos, o mote das reportagens que a gente via tratando da temática. Ocorre que a medida provisória 966, embora ela fale da responsabilização durante a pandemia, ela não é propriamente algo novo. Ela não trouxe disposições inteiramente novas. Na realidade, a grande maioria dos seus dispositivos simplesmente repete o que a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, após a alteração promovida pela Lei 13.655 de 2018, já continha. Então, na realidade, o que a gente observa é que ela repetiu já o que estava na LINDB há 2 anos e no próprio decreto regulamentador da LINDB, o decreto 9.830 de 2019. Então, embora nesse contexto essa medida provisória tenha despertado atenção porque parecia que ela queria blindar os gestores, na verdade ela não trazia muita coisa nova. Eu até tive a oportunidade de escrever um artigo sobre isso, quem tiver interesse. O nome do artigo é Responsabilização do Agente Público. Grande novidade ou mais do mesmo? Se colocarem na internet vocês localizam lá, ele está disponível no Jota. Enfim, lá eu faço essa comparação e apresento que não há verdadeiramente uma grande mudança. Porque a grande mudança ou a grande novidade que essa MP teria trazido é quando ela estabelece que o agente público ele só pode ser responsabilizado em caso de dolo ou erro grosseiro. Só que essa disposição, essa disciplina da punição apenas mediante dolo ou erro grosseiro, ela já vinha prevista no artigo 28 da LINDB. Quando o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, portanto, muitos ministros que até se anteciparam e criticaram o MP perceberam que, na verdade, essa questão, esse debate já estava no Supremo, nas ADIs que tratavam da própria alteração da LINDB. Então o Supremo estava lá diante dessa questão. Será que essa responsabilização dos gestores públicos somente em caso de dolo ou erro grosseiro, ela seria inconstitucional, não seria inconstitucional? E ao final, o Supremo ele deu uma decisão, com fundamento, ou melhor, tendo como objeto a MP 966, que trouxe o norte quanto à responsabilização dos gestores públicos durante a pandemia. E esse é o ponto principal dessa exposição que eu gostaria de trazer para vocês. Então, por ocasião da análise da MP 966, que foi questionada lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sob esse argumento de que ela dificultaria a responsabilização dos gestores públicos, o Supremo entendeu por bem que não seria o caso de tornar inconstitucional essa limitação. De fato, o Supremo entende que realmente o gestor público, a lei, ela pode estabelecer que o gestor público só vai ser punido em caso de erro grosseiro, ou seja, em caso de uma culpa grave. Não é qualquer equívoco, qualquer falha, qualquer negligência, imprudência ou imperícia que vai fazer ou que vai ensejar a responsabilização do gestor público. Tem que ser algo um pouco mais grave, tem que ser algo grosseiro. Inclusive, o próprio decreto, ele busca trazer a fundamentação do que seria o erro grosseiro, como aquele manifesto, evidente, inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por uma ação ou omissão com um elevado grau de negligência, imprudência e imperícia. É o que está no artigo 12, parágrafo 1º do decreto 9.830 de 2019, que regulamenta a LINDB, e esse mesmo texto foi incorporado nessa MP que eu mencionei. Pois bem, o que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu o seguinte: olha, tudo bem, o gestor público ele só pode ser punido em caso de dolo, se ele atuou intencionalmente, ou de erro grosseiro. Agora, esse erro grosseiro ele vai existir em determinados casos, e aí foi o grande mérito da decisão do Supremo, a grande importância, a grande relevância. Porque o Supremo ele estabeleceu uma necessidade de se observar critérios científicos para pautar as decisões dos gestores públicos. Que, na verdade, esses critérios científicos eles já estavam previstos na Lei 13.979, quando lá no seu artigo 3º, no parágrafo 4º, ela estabelece, no parágrafo 1º, ela estabelece que aquelas medidas restritivas de direito em face de qualquer cidadão, elas só podem ser tomadas e determinadas quando fundamentadas em evidências científicas e também com base em análise sobre informações estratégicas em saúde. Além disso, devem ser limitadas no espaço e no tempo. Então, a própria lei
13.979, já estabelecia que que a atuação do poder público deveria ser pautada por critérios científicos. E o Supremo incorpora essa noção e passa, então, a trazer duas teses quando ele analisa a MP 966. E aí ele entende que essa medida provisória deve ser compreendida, deve ser interpretada à luz da Constituição, no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro grosseiro, deve-se levar em consideração a observância pelas autoridades dos estándares, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente conhecidas. O que isso significa? Que a autoridade, quando ela atua, ela não pode atuar de forma dissociada do conhecimento científico, do conhecimento técnico, respaldado por entidades, por organizações nacionais e internacionais. Mas e se esses critérios não estiverem estabelecidos ainda, né? E se a gente estiver no momento de indefinição, incerteza? Bom, aí o Supremo estabelece logo em seguida que deve-se pautar nos casos, né, de indefinição a partir dos princípios da precaução e da prevenção. Ou seja, se a gente tem um risco certo, devem ser tomadas medidas para evitar esse risco. Então a gente fala em prevenção. Mas se a gente tem um risco que é incerto, a gente não sabe as consequências de um determinado ato, a gente atua com precaução. Então essas duas ideias, esses dois princípios devem nortear a atuação do administrador público quando não estiverem presentes normas, estándares ou critérios científicos e técnicos já aprovados. Além disso, o Supremo entendeu, naquela ocasião, que a autoridade, quando ela decide, ela também deve exigir daqueles que emitem opiniões técnicas, né, aqueles pareceres que são encaminhados para que a autoridade se manifeste, que eles abordem, né, que eles se manifestem a partir dessas normas e critérios científicos e técnicos, né, reconhecidos internacionalmente e nacionalmente, ou, caso eles não existam, a partir dos princípios da precaução e da prevenção. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que se a autoridade ela causar algum dano econômico, social, à saúde, à integridade física de alguém, ao atuar ou ao deixar de atuar em descompasso com critérios científicos e técnicos devidamente consolidados e reconhecidos, ela pode ser responsabilizada, porque aí ela terá agido com erro grosseiro. E essa é a importância da decisão do Supremo, porque ela nos dá uma luz, né, um norte interpretativo para que a gente possa atuar, para que a gente possa compreender a atividade administrativa durante esse período da pandemia. Então, pessoal, eram esses os pontos, os esclarecimentos que eu gostaria de trazer nesta oportunidade e fico aqui à disposição para em um outro momento falar um pouco mais sobre essas questões interessantes que o direito nos traz. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.